Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar sobre o PEX. O PEX nada mais é do que política, economia, cultura e sociedade. É algo que eu já falei para vocês várias vezes no decorrer dos episódios. Claro que se você quiser aprofundar bem em cada um dos aspectos, com certeza você vai ter muito tempo e bastante material para fazer isso. Política, na economia, cultura e na sociedade. Claro que, como eu falei, existe uma coletânea de episódios chamado Iceberg Cultural que aborda diversos tipos diferentes de cultura onde você pode trabalhar cada um desses aspectos. Claro que você não precisa construir todos os 30, 60 tópicos culturais dentro de uma cidade, porque, obviamente, você não vai conseguir usufruir da melhor maneira possível e, obviamente, englobar ou na sua história, ou nos seus quadrinhos, ou na sua campanha de RPG. Porém, às vezes tem algum elemento aqui ou outro, você vai criando aos poucos e às vezes você encontra assim uma oportunidade de trabalhar esses elementos. Então hoje iremos falar um pouco sobre o PEX dentro de uma realidade alienígena. Claro que dentro de qualquer outra realidade que você quiser trabalhar, você pode, numa criatura abissal, algo que seja fora do sistema solar, algo que seja mais fantasioso, alta, baixa fantasia, porque o PEX nada mais é do que um conceito a partir desse resumo. Você pode abordar, como eu falei, mais ou menos, porém aqui é o mínimo que você pode trabalhar para conseguir ter minimamente o seu trabalho já bem fechadinho, beleza? Então, indiferentemente como você vai utilizar, é a forma que tem um passo a passo bem legalzinho e obviamente aqui utilizando como um exemplo uma cultura, uma política, uma economia e uma sociedade alienígena, beleza? Então, bora lá conversar sobre o PEX e como fazer isso no seu mundo fantástico. Bem, pessoal, de uma maneira geral, o primeiro ponto interessante que a gente aborda é a questão do P, seguindo aqui a nossa ordem. Então nós temos a política como principal ponto que você vai trabalhar logo de começo. A política, basicamente, você pode, como eu falei para vocês, trabalhar em diversos níveis. Porém, se você não quer abordar de uma maneira muito profunda, propriamente dito, você pode fazer meio que respondendo essas perguntas que a gente vai trabalhar por agora. De uma maneira bem geral, bem geral mesmo, o que você pode abordar quando for trabalhar a política é quem manda, como manda, relação entre regiões, o tempo atual e quem manda de verdade. Esses são alguns pontos sim mais primários. Claro que você pode realmente criar o seu governo, criar o seu poder, definição do poder propriamente dito, porém de uma forma bem resumida, seria basicamente você trabalhar esses pontos que são os pontos importantes. Então no caso aqui, a gente pode colocar aqui quem manda nessa região de política propriamente dita desses aliens, eu vou colocar como um conselho de anciões. Então, nesse caso aqui, é realmente você colocar a persona, você definir quem realmente vai ser a pessoa ou as pessoas que vão ser os mandantes. Um como manda, aí você já vai definir mais ou menos no quesito de tipo político. É uma democracia? É uma partocracia? Ela é uma aristocracia? Ela é o quê? Então, no como manda, você vai começar aqui a produzir o formato da sua política. Claro que, como eu falei, você pode trabalhar bem mais profundamente, fazendo uma descrição de que é um homem, é uma mulher, é uma idade, uma outra idade, meio que você pode ir construindo como você quiser. E no caso aqui, para deixar bem mais fácil, de maneira direta, para ser algo bem mais simples, eu vou colocar como um parlamentarismo. Então, parlamentarismo, onde nós temos um primeiro-ministro, porém, aquele que manda de uma maneira geral são os conselheiros de anciões, ou seja, nós temos meio que um velho supremo, que seria um primeiro-ministro mais sábio, vamos dizer assim, e um outro junto de senhores que vão ser aqueles que vão produzir o quem manda. Por que é interessante colocar relação entre regiões? A política, ela é a comunicação entre o povo e quem manda e entre um país e outro. Então, aqui nesse quesito de relação entre regiões, você já pode colocar um começo de mais ou menos como vai funcionar as interações ou possíveis interações. Se por acaso você não construiu nenhuma outra região, essa aqui é a sua primeira região, fica um pouco difícil você colocar aqui, essa cidade, ela é parceira, ela é inimiga, ela é um sei o que é histórico. Então temos diversos pontos que a gente pode trabalhar essas relações.
Caso você ache interessante deixar de uma maneira um pouco mais fácil de se abordar, você pode colocar alguns tópicos e algumas informações importantes que podem trazer um pouco da premissa política. Por exemplo, eles são mais bélicos, eles são mais agressivos, eles são mais pacifistas, eles são mais aristocráticos. Então você pode colocar algumas informações aqui referente a algo mais generalizado, e quando você for construindo cidades que possuem um perfil mais X ou mais Y, você tem uma maior tendência de como ele pode reagir e interagir com essa cidade. Você pode colocar de uma maneira bem mais geral ou de uma coisa mais específica. Você pode colocar aqui, para cidades que possuem um pensamento mais ditatorial, ele possui um pensamento mais tal. Para cidades que possuem pensamentos mais festivos e boêmios, a relação política é Y. Então você pode colocar formas de abordar um país ou outro, ou até mesmo colocar realmente, eu quero que na minha região, essa cidade especificamente tenha 3 inimigos, 2 aliados e 4 indiferentes que podem se movimentar para aliados ou para inimigos, de como quiser. Então essa relação de regiões é interessante a gente colocar como a cidade ela pode ver isso ou pode ver no outro. No caso aqui, as relações políticas, eu vou colocar que ela é hostil para a humanidade e ela é de uma forma mais pacífica para os predadores, e existe uma relação de parceria complicada, vamos chamar dessa forma, de uma parceria complicada com os aliens. Então, assim, meio que só referenciando de uma forma assim geral o mundo geek, nós temos assim que a nossa cidade, a nossa população, ela é hostil com os humanos, ela é pacífica com os predadores, que são, né, aquela raça dos predadores, alien versus predadores, estão os predadores, e possui uma parceria, entre aspas, complicada com os aliens. Então, é aqueles aliens, aquelas criaturas, os xenomorfos, né? Vou até colocar aqui como xenomorfos, para ficar mais fácil e não ter essa relação, tipo, porque nós estamos fazendo uma política alien, então seria com aliens, com eles mesmos. Então, existe essa relação entre regiões. Então, a gente já começa a entender. Claro que narrativamente você pode ir construindo outras formas de política, uma máscara aqui ou uma traição ali, mas de uma forma geral, meio que como se fosse um consentimento popular, seria mais ou menos nessa forma. O que seria então o tempo atual? O tempo atual é você mais ou menos caracterizar como que está a situação política em cada uma desses perfis. Como é que é a primeira cidade, como eu falei, é um pouco complicado você definir, se tal região ela está mais ou menos de uma com a outra, porém, como a gente já definiu mais ou menos a relação que a gente quer ter com alguns planetas humanos, alguns planetas predadores e alguns planetas xenomorfos, a gente pode falar assim, que qual é a situação atual? Podemos falar que a situação atual política em relação à humanidade, por exemplo, como a gente já está definindo aqui, a relação que nós temos é de guerra. Está realmente acontecendo uma guerra entre a humanidade e os nossos aliens. Em relação aos predadores, o que nós temos por enquanto é uma aliança. Então, enquanto está acontecendo a guerra, por isso está tendo uma aliança entre os predadores e as nossas criaturas aliens na guerra contra os seres humanos. E com os xenomorfos, a relação que nós temos por agora é... Vou colocar aqui certinho. Ignorar. Os xenomorfos que temos que, por enquanto, a relação que a gente tem por ser uma parceria complicada, nós vamos colocar que existe uma tensão prestes a explodir. Então, essa é a situação atual que nós temos. Então, narrativamente, a gente tem uma guerra com os humanos, que pode estar realmente acontecendo agora, nesse momento, com os tiros, as guerras, invasões. Aí vai de acordo com o que você achar interessante, narrativamente, para sua história, para sua campanha, para o seu quadrinho, para o seu conto, para o que for.
existe uma relação de aliança, onde realmente pode estar nessa guerra os predadores juntos com os humanos atirando, né, junto com os aliens atirando nos humanos, ou pode estar vindo essa aliança, ou essa aliança pode estar sendo formada, vai dependendo do contexto textual que você quer fazer. E a questão dos xenomorfos, que é essa tensão prestes a explodir. Por que dessa tensão? Mas você já deixa já o começo desse cunho narrativo para ir deixando dessa forma. E o quem manda de verdade, você pode tanto deixar realmente sendo algo como uma verdade, do tipo, realmente não existe uma traição ou um mistério político por detrás. Mas se você quiser realmente colocar, você pode também. Como, por exemplo, a gente pode colocar como um humano infiltrado. Onde um humano está se passando por um alien ou está coagindo um dos anciões, que vai fazer com que a política pode ser um tanto interpretada. Então aqui você pode colocar tanto realmente sem existir nenhum, ou simplesmente colocar um X, ou deixar vazio, ou se você já quiser deixar alguma possível conexão em algum lugar, alguma possibilidade para o mestre, para o jogador, para o leitor, para o escritor, de alguma forma dentro da sua criação, você pode propor que existe aqui, na verdade, um humano infiltrado que vai ser aquele responsável para possivelmente quebrar o que está acontecendo. Quando a gente segue aqui de uma maneira geral e a gente entra no E de política, a gente vai abordar já aqui alguns pontos interessantes. Já no caso, de uma maneira mais geral, você pode trabalhar, como eu falei, diversos pontos. Nós fizemos um vídeo inteiro sobre moedas, existe um vídeo inteiro que você procura sobre o que é algo relacionado a venda, compra, a relação econômica. Então existem diversos elementos que podem ser feitos. Mas no caso aqui de economia, o mínimo que você precisa imaginar é o que tem, o que não tem e como gera. Porque basicamente esse é o princípio narrativo de uma economia. Claro que, obviamente, você pode colocar muito mais classes sociais, diferença entre rico e do pobre, existem diversos elementos relacionados à economia que você pode ir colocando. Porém, aqui nós vamos colocar realmente o mínimo, o básico, o rápido, o direto, para deixar a sua cidade mais completinha, o mais rápido possível, dentro das suas peculiaridades. Então, o que essa cidade tem? Aqui ela tem tudo. Mas ela tem tudo ao ponto de ser autônoma, ou ela tem tudo ao ponto de que o que ela gera ou o que ela pode pegar de volta. Então essas discussões é um tanto complicado, por isso que aqui você pode tanto pensar num ponto o que tem, do tipo o que pode ser realmente ser encontrado, aí você pode criar uma lista muito grande ou uma lista pequena, dependendo do tamanho da sua cidade, ou você pode colocar quais são os elementos que ela tem que são mais meio que, como eu posso dizer, é meio que uma forma de qual é o melhor dela. Então você pode seguir nesses dois pontos. No caso aqui, por ser um tutorial um pouco mais rápido, a gente pode colocar realmente o que tem, mas de uma forma assim, tipo, qual que é a especialidade, então, dessa cidade. E no caso aqui, a especialidade que nós temos aqui é o minério, que é o componente base para criação de propulsores e um medicamento para os criogênicos. Então, nós temos a galera, e o que tem um grande ponto é o medicamento, sim, ela é que se congela para poder fazer grandes viagens, você tem um medicamento para isso, e um minério usado para a criação de propulsores. Isso aí é o grande chance dessa cidade, é o que ela produz que tem o maior ponto. Aqui no o que não tem, entra bastante forte com o que tem. Só que no caso aqui seria mais ou menos o que ela não tem, que realmente faz a diferença. Se por acaso destruísse, acabasse, mudasse de fornecedor,
teria um impacto maior nessa cidade. Você pode colocar que realmente a cidade ela é meio que autônoma, ou seja, dependendo do tipo de coisa que estiver faltando, é possível conseguir de outras fontes, ou você pode colocar realmente uma interligação forte entre ela e alguma outra cidade, alguma outra região, que permita com que isso aconteça. No caso aqui, eu vou colocar a questão de combustível. Então, o que não tem? Ela gera combustível? Gera combustível. Porém, aqui eu quero deixar dessa forma. Tanto que eu vou deixar aqui o combustível e eu vou colocar aqui xenomorfos. Que é qual é o grupo de seres que entrega isso. E no caso aqui, eu vou colocar aqui basicamente outros da mesma espécie e predadores. Então, existe essa relação econômica de eu dou os minérios, propulsores, medicamentos para outros da mesma espécie e para os predadores, que eu recebo combustível dos xenomorfos. Então, por isso que existe uma tensão complicada, pelo fato de que eu preciso disso, porém, são criaturas um tanto complicadas, e assim que é interessante. E no caso de como gera, a ideia seria basicamente você falar mais ou menos como que produz o que tem. No caso aqui, a mineração e os medicamentos. No caso da mineração, eu vou colocar que existe realmente minas de extração, no centro do planeta. É assim que eles fazem isso. E a questão do medicamento, é um composto de uma planta nativa. Por que isso é interessante? Porque você dá margem para narrativas, para plots, para conflitos, para problemáticas. Se o que gera é uma mineração que extrai no centro do planeta, você precisa ter alguns mecanismos para poder, por exemplo, se acontece uma explosão, um atentado, alguma coisa, se realmente acontece uma praga na plantação e acontece o extermínio dessas plantas. Então, esse parte de como gera tem muito mais como objetivo você começar a criar um fortalecimento do seu universo para com o leitor, para com o jogador e para você mesmo, para você ter uma ideia mais profunda de onde você pode ir e para onde você pode ir. E no caso, aqui também serve para você já começar a pensar em possíveis problemáticas que podem acontecer dentro do seu universo, utilizando como, por exemplo, a parte econômica. Seguindo, então, nós vamos para o C do PEX, que é a cultura. Como eu falei para vocês, a cultura é um ponto que você pode trabalhar infinitamente. Existem diversos elementos que a gente fala da cultura. Porém, aqui nós vamos adentrar no mínimo que a gente pode considerar que seria uma cultura. O que fazem, como fazem e por que fazem. A cultura tem muitos elementos, tem religião, ela tem festival, tem cerimônias, tem calendários, tem diversos elementos que estão diretamente ligados à cultura. E no caso aqui, é você começar a criar basicamente o genius loci cultural. O genius loci é nada mais nada menos do que você trazer a essência daquilo que você quer trazer. A gente pode colocar que existe uma essência cultural mais festiva, mais religiosa, uma essência mais boêmia, uma essência mais artística, uma essência mais intelectual. São essências. Você pode colocar como, por exemplo, aqui nós temos o calendário romano, os dias da mesma forma, porém no caso mais relacionado, por exemplo, à cultura alimentícia, é mais relacionado, por exemplo, aos povos indígenas, aos povos africanos. Então você pode colocar como, por exemplo, algo mais cosmopolita, que existe uma influência direta em alguns outros pontos. Você pode colocar também que a influência cultural está mais diretamente ligado a alguma raça específica que colonizou ou que foi a origem. Então você pode colocar diversos pontos diferentes dentro dessa cultura. Obviamente, quanto mais complexo você quiser, mais elementos você vai colocar dentro desse tópico. Só que como nós estamos novamente colocando como objetivo de fazer algo mais rápido, mais direto, com o mínimo necessário para você dizer que você tem uma cidade minimamente fechada e depois você pode ir aumentando e desenvolvendo mais, então no caso aqui te fala que o que fazem é você mais ou menos já ir colocando elementos interessantes da sua cultura
de que são algumas peculiaridades dela. E existe uma grande diferença entre o que fazem e como fazem. No caso aqui, o que fazem, a gente pode colocar como, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui de festivais. Eles fazem festivais. E isso é uma característica gritante. Ah, mas eu poderia realmente não colocar festivais aqui e depois construir? Pode, é um elemento que vai mudando muito. Como eu falei, existe o iceberg cultural com diversos elementos: meio de transporte, trabalhos, o banho, o dormir, o etiqueta à mesa, linguagem corporal, apertos de mãos, saudações, infinitos. Aqui, como objetivo é você trazer o mínimo para a sua cidade, você coloca coisas que são realmente as peculiaridades, aquilo que chama bastante atenção. E no caso aqui, são festivais. E um outro caso, que o que faz, que é algo peculiar, que é interessante, é o quesito da alimentação. Eles possuem uma alimentação diferenciada, e isso é interessante eu construir. E um outro ponto que eu acho que poderia causar algum certo tipo de estranhamento positivo, eu quero colocar aqui a questão do banho. Então são 3 pontos importantes que eu vou deixar mais claro, mais exacerbado na minha cultura, seja na história, na campanha ou em qualquer outro elemento de world que você gostaria. E no caso aqui de como fazem, tanto o como fazem e o porquê fazem vai estar diretamente ligado ao que. Então quanto mais elementos vocês colocarem no que, mais elementos vocês vão colocar no como e no porquê. No caso aqui, festivais. O que tem de interessante? Como eles fazem esses festivais que é tão interessante? Uma coisa que eles fazem no festival que é muito característico dessa cultura é o fato de todas as festas durarem o dia inteiro. Durar o dia inteiro. Por que eles fazem isso? Porque é lei. No caso do porquê, você pode colocar a teoria dos 3 porquês, dos 5 porquês, de preferência 5, mas aqui o objetivo é a gente começar a construir, então simplesmente um porquê já é o suficiente. Então aqui acontece de que os festivais duram o dia inteiro. Então, por exemplo, é o carnaval, é o dia inteiro. É o Dia das Mães, é o dia inteiro. E quando eu digo o dia inteiro, é uma festa o dia inteiro. Do momento que acorda, do momento que vai dormir, é uma festa regional, uma festa global, uma festa do país, da região. Não importa, é uma festividade no dia inteiro. No caso da alimentação, que eu quero deixar de que é interessante, a alimentação ela é uma alimentação mais ou menos diferente como a gente faz aqui no do ser humano, que eu quero colocar aqui, por exemplo, a refeição mais importante, no caso onde a comida ela é pesada, ela é assim, vamos dizer assim que aquela comida clássica que você come no almoço, arroz, feijão, carne, ok, não sei lá, é o café da manhã, é a primeira refeição. A refeição do almoço é algo mais próximo ao quesito, por exemplo, de um café da manhã, um leite, um pão, isso na cultura brasileira, obviamente, usando como base a cultura brasileira, que é o café da manhã mais suave, não colonial, algo mais tranquilo, um cafezinho aqui. E no quesito da janta, a janta ela é algo muito mais parecida, por exemplo, com um brunch ou um lanche da tarde, é uma coisinha mais suave. Então é como se eles comessem pra caramba no café da manhã e fossem reduzindo as suas refeições até o dia seguinte. Então no caso de como eles fazem, o café da manhã é a refeição mais pesada e o restante do dia apenas alimentos leves, mais parecido com lanches e café da manhã. Obviamente eu vou deixar meio que eu vou explicar depois com mais calma, mas basicamente isso. E por que eles fazem isso? A biologia mais o quesito do planeta. Eles fazem isso porque a biologia deles pede e o planeta deles pede. Então existe essa necessidade. E no caso aqui do banho, que é interessante, o banho deles é obrigatoriamente na lama. E por que disso? Biologia.
Então, no caso aqui, nós temos festivais que duram o dia inteiro, o seu cotidiano de alimentação, café da manhã super pesado e vai diminuindo as refeições até o final do dia, e o banho obrigatoriamente é na lama. E por que disso? Um porque é lei, o outro é a biologia mais o planeta, e outro caso a biologia. E no caso aqui que é interessante é você ir colocando esses pequenos elementos. Claro que vai colocar, porque é lei. É lei porque desde o congresso não sei o que. E por que esse congresso aconteceu? Por causa disso. Mas por quê? Então você vai justificando até você reforçar. Mesma coisa em cada um dos tópicos. Como eu falei para vocês, o caso aqui da cultura, o objetivo é a gente ter o mínimo. Então, no caso, quando você for construir a sua cultura de maneira mais rápida e direta, você pode colocar os 60 tópicos, não tem problema. Quanto mais, melhor. Isso, ao meu ver, porque te dá possibilidade de você usufruir da melhor maneira e complexar da maneira que você achar mais interessante. Porém, aqui de uma forma geral, para você começar e já ter uma cidadezinha já fechada, você coloca o que fazem, coloca os elementos culturais que são mais característicos e você gostaria de trabalhar com mais força, o como fazem, coloca um motivo de cada coisa, o que tem de especial nesses elementos, e depois você justifica o porquê eles fazem dessa forma. E seguindo para a gente ir finalizando o nosso tutorial de PECs, é mais ou menos no quesito agora de sociedade. O sociedade é muito parecido com a cultura num certo ponto, só que no caso aqui nós temos o que são, como são e por que são. O que seria cada um desses elementos? Quando a gente fala no o que são, é você já ter mais ou menos o que você quer passar. Qual é o sentimento cultural, social que você gostaria de passar. Rafa, então quer dizer que você está dizendo mais ou menos aqui para a gente descrever as criaturas? Mais ou menos isso, quando você usa o PECs. Se você quiser usar o Grapes ou o Hermetics, que já são outros elementos, outras formas de você construir, a parte de biologia, a parte social, é um tanto diferenciada. Aqui no PECs, de uma maneira geral, para você abordar todos os elementos necessários, o que são aqui é mais ou menos a descrição do que você quer fazer. E no caso do o que são e como são, a grande diferença é o que são é a essência, você dizer eles são assim, 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 assado. E como são, aí você coloca a descrição. Então, no caso aqui, no como são, você vai colocar literalmente a descrição da criatura. E no caso aqui do o que são, você vai colocar o genius loci, ou seja, você vai colocar quais são os sentimentos e os elementos que você quer que a sua sociedade passe. Eu quero que seja uma sociedade patriarcal. Eu quero que seja uma sociedade matriarcal. Eu quero que seja uma sociedade que mostre a desigualdade social. Eu quero que nessa cidade mostre o sentimento de medo constante. Então aqui no que são, você vai colocar quais são os sentimentos e o que você quer de passar para a sua cidade, o que você quer trazer de elementos, e o como são, aí você descreve mais a criatura. O porquê são, aí já entra um ponto interessante. Se você quiser seguir como eu mostro para vocês no método de alfabético, por exemplo, você pode pegar as suas justificativas alfabéticas, seja anatômicas, biológicas, comportamentais, de detalhamento, extraordinários, fisiológicos ou sociais, e colocar esses elementos e colocar aqui dentro. Se por acaso você for seguir, por exemplo, o método PBB, que é o político, que é o planetário evolucionário biológico, você pode utilizar outros elementos. Aqui no porquê são, você vai colocar um ponto mais relacionado em biologia, caso você queira colocar algum fator mais específico. Você pode colocar um fator histórico, caso você queira mostrar um motivo deles serem mais assim, mais assado. E isso que é o interessante. Então no porquê são, você vai colocar motivos biológicos, caso você ache interessante, ou evolucionários, né, ou evolutivos, caso você ache interessante. Então, os motivos deles serem assim, no quesito evolutivo, é porque existe tal coisa, tal coisa, tal coisa, o planeta é assim, assim, assado, e porque isso e aquele outro. Você pode colocar também motivos históricos. No começo, a população era assim, era assado, aí aconteceu uma guerra X com que fez com que a população se tornasse
mais um pensamento assim, assim, assado. Então aqui no porquê são, você vai justificar algumas coisas relacionadas ao que são. Ah, eles são matriarcais. Por quê? Por causa de um motivo histórico. Ou um motivo biológico, onde as fêmeas são mais dominantes no quesito biológico, ou histórico, porque teve um momento que teve uma redução massiva de homens durante uma guerra mundial, por exemplo, então a quantidade de mulheres aumentou, tornando elas mais poderosas. Ah, eu quero justificar a desigualdade social pelo fato de ser biológico, onde era tão forte a ideia de quem era forte era dominante, quem era fraco, então a força foi se tornando, deixando a sociedade cada vez mais desigual, ou motivos históricos, aconteceu uma grande repressão, uma democracia, uma invasão de uma outra raça. Então no caso aqui do porquê são, você vai colocar tanto motivos biológicos quanto motivos históricos. Agora você pode colocar realmente e ampliando, motivos psicológicos, motivos emocionais, mas nada impede de você ir ampliando. E aqui na sociedade, como eu falei para vocês, o porquê são é a justificativa de o que e a justificativa do como. Então, pessoal, esse aqui foi o meu PEX Cultural, espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque a gente traz elementos diversos da cultura, do conhecimento, do world building e algumas técnicas interessantes para você aproximar o mais rápido possível da sua conclusão do seu mundo fantástico, cheio de elementos, cheio de intrusões, cheio de conexões e, obviamente, muito fantástico. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!